Pessoa, numa aula antiga sua, você disse que numa época da vida, um ano e pouco, não lembro quanto tempo, você estava com 3 livros e eram os livros que você lia. Eu não lembro exatamente os 3, se não me engano, era o livro da vida de Santa Teresa, eram as Confissões, se não me engano, e também, se não me engano, eram as Enéadas de Plotino, alguma das Enéadas, assim. Fora essa referência, eu não sei nenhuma referência de leitura suas, assim, seus hábitos de leitura. Eu queria entender um pouquinho, assim, hoje, como é que você busca, como você lê, busca referência? Você tem um plano de leituras ou vai lendo o que gera interesse? Como é que funciona isso? Não, eu só faço um plano de leituras quando o assunto já se avolumou na minha mente de maneira que, não, eu quero entender esse assunto de maneira mais global. Normalmente não. Normalmente eu tenho perguntas isoladas, certo? E aí o que eu tento fazer é isso. Tenta ver um pouco a história daquela pergunta e ver quando essa pergunta foi primeiro respondida ou formulada do jeito que você está formulando, certo? E tenta começar dali. Tenta começar dali, certo? Não porque necessariamente as melhores respostas são quando a pergunta surgiu, mas porque ali existe um esforço muito grande de tentar esclarecer os termos da dúvida, os termos da questão, o que você realmente está perguntando. E não foi as Confissões, era o comentário ao Sermão da Montanha, que tinha dele, Tá. certo? E em outra ocasião, A Doutrina Cristã, livro que eu li, reli, treli, por anos e anos. Esse cara quer me dizer, não, porque eu estou nesse dilema. Mas que mentira, rapaz, vocês não sabem o que é essa religião. Vocês não têm a menor ideia do que é essa religião. Então, normalmente eu não tenho um programa de leituras, porque é muito raro que eu tenha globalmente algum assunto que eu queira dominar. Globalmente. Não, eu quero agora estudar simbolismo, globalmente. Então, deixa eu pegar essa disciplina sobre diversos aspectos, em diversos contextos históricos. É muito raro, certo? Normalmente eu vou partindo de perguntas assim pontuais. E eu me lembro, por exemplo, de ter uma pergunta na adolescência, que é, olha, se você tem corpo e alma, como é que uma coisa atua na outra? Corpo e alma são 2 coisas muito diferentes, certo? Pelo menos na nossa imaginação. Como é que essas 2 coisas atuam? Certo? E essa é uma questão interessante para mim. Certo? A questão, por exemplo, a constituição ou a natureza do corpo, o que é um corpo, o que é uma alma, essa questão não era interessante. Então, estudar a alma não era interessante, estudar o corpo. Mas como é que é? Não, você tem 2 peças, você entendeu? Talvez seja por causa da experiência com marcenaria. Entendeu? 2 peças têm que encaixar, tem que ter uma certa... Não pode ter uma dura e uma mole do lado, você entendeu? Não? Você tem que ter esse encaixe. E eu ficava pensando em termos de encaixe quando eu era novo. 2 coisas de natureza diferente e uma está operando sobre a outra. Porque por exemplo, agora eu estou vendo essa sala, certo? E a visão dessa sala está vindo do meu corpo para a minha alma. Então, o corpo está atuando na alma. Como é que está acontecendo, assim, entendeu? Então, essa questão era muito interessante para mim. Quem, pela primeira vez, falou que a gente tem uma alma? Vou começar por ali. Para saber o que ele quis dizer quando ele falou você tem uma alma. Para ver se dali eu pego o fio da meada. Eu gosto de pegar o fio da meada e chegar na resposta sozinho. Entendeu? É isso que eu prefiro. Normalmente é isso que eu acho que... Meditando sobre o que... Sim, exatamente. O pegar o fio da meada, normalmente você precisa de alguém que começou aquilo. Entendeu? Aquela busca por aquela a verdade. Então, assim, nesse caso, é assim, tá, não sei, ninguém tá me respondendo isso aí. Todos os professores para quem eu perguntava não respondiam isso aí. Os livros que eu lia já sobre alma, então, na época me deram algumas leituras escolásticas sobre isso. Eu falei, cara, não tô entendendo, eles não estão respondendo a minha pergunta. E quando é assim, quando você tem uma pergunta e as dicas próximas que te dão não te dão uma ideia, não me dão uma ideia de qual a resposta que eu estou procurando, eu me pergunto, quem primeiro falou que eu tenho uma alma? Não preciso saber quem primeiro falou que eu tenho um corpo, porque eu estou vendo que todo mundo tem corpo, certo? Então tem um lado que não é tão misterioso assim, certo? Parece razoável dizer que a gente tem um corpo, mas quem primeiro falou que eu tenho uma alma e o que ele queria dizer com isso? Certo? Porque talvez a resposta para essa, ou a pista para a resposta dessa palavra, esteja no fato de que eu estou pensando esses 2 termos de maneira artificial, eu não os concebo suficientemente bem, eu não os conheço suficientemente bem. Então,
Na verdade, essa foi a questão que me levou a me interessar por filosofia, certo? E que daí, não, isso aí é uma questão de filosofia. Foi nessa época que eu falei, pai, como é que eu estudo filosofia aí? Leio todos os diálogos de Platão, certo? E começou por ali. Então, normalmente é isso que eu faço. Eu tento estabelecer qual é a minha questão. Eu tento olhar as coisas para ver se eu vejo alguma resposta. Eu desconfio das minhas respostas muito imediatas. Não, eu olhei e não. Se a resposta fosse tão visível assim, a pergunta nem teria surgido na minha cabeça. É muito possível que essa resposta tão rápido assim, quando a pergunta era tão forte e repentina, deve ter um elemento fictício na minha resposta, certo? Ilusório. Então eu tento examinar ela e refutar a minha resposta para ver se eu estou entendendo mesmo aquilo. E então eu olho, daí não estou entendendo nada, não estou enxergando nada sobre que possa ser a resposta dessa pergunta, certo? E aí eu tento ver isso. Mais ou menos, certo? Esse tipo de pergunta, essa pergunta, me parece caber em que tipo de estudos que os seres humanos já fizeram. Porque um monte de seres humanos viveram antes de mim e estudaram muitas coisas antes de mim, certo? Em que tipo de estudos? Isso parece ser de filosofia, isso parece ser de psicologia, isso parece ser de matemática. E tá bom, então eu acho que deve ser naquela área que está. Naquela área, quando que começou essa questão? Quando ela apareceu? Quando ela surgiu? Ou se é uma área que me é totalmente estranha, como era a de filosofia nessa época. Aí peraí. Aí não adianta eu saber quando essa questão surgiu. Mas eu tenho que me familiarizar com o contexto daquelas investigações, então, quando que essa disciplina geral de conhecimento surgiu. Então, normalmente o meu processo é assim, certo? Às vezes, essas perguntas e o estudo, e as leituras, e as reflexões para a aquisição da resposta dela, me conduzem ao seguinte: este assunto, de maneira geral, é muito interessante. Tem um monte de outras coisas aqui que eu não sabia que eu queria saber e agora eu sei que eu quero saber, certo? E aí eu costumo fazer algum programa de, peraí, quais são as leituras clássicas sobre isso, quais são, tentar fazer alguma bibliografia e seguir ela no curso de 1 ou 2 anos. Mas isso é muito raro, eu faço isso muito pouco, certo? Eu não sou um estudioso, certo? Não sou mesmo, não, entendeu? Eu gosto muito de saber. Veja bem, eu não sou um estudioso e eu não sou curioso. Curiosidade em geral, que as pessoas falam. Não, eu também não tenho, não. Certo? Mas quando uma pergunta aparece na minha cabeça assim, e ela aparece quase que sozinha, e eu falo, cara, não sei. Isso não me incomoda. Mas a ideia de saber, a expectativa de saber é muito agradável. A ideia de saber é muito agradável. Assim, vamos dizer, ela é muito cativante. Certo? Então daí eu vou procurar ali saber aquilo. Certo? E raras vezes isso leva a algum estudo disciplinado ou estudo regrado, programa de estudos de uma disciplina mais ou menos completa, mas isso é muito raro. Bom, chegamos ao final. Eu queria deixar uma última questão para você. Eu costumo pedir a quem eu estou entrevistando para deixar, por sua vez, uma questão que possa ecoar, né, em quem está nos ouvindo, no coração, na inteligência de quem está nos ouvindo, que pode ser de alguma utilidade. Que questão você deixaria? Se você fizer algum esforço para ser melhor, não passe a apontar o dedo para as pessoas que não estão fazendo o que você acha que é melhor, ou o que você sabe que é melhor, só porque você precisa de aplauso neste mundo. Jesus Cristo falou, certo? Que você já ganhou a sua recompensa se você fizer isso. Você perdeu por melhor que seja o que você fez, você perdeu um potencial de salvação. Porque você ganhou o seu aplauso nesse mundo. Entendeu? Então, se você fizer uma coisa, fazer o que é bom, entendeu? Já sabe, o que é bom é difícil, dá trabalho, custa tempo, custa esforço, custa escolha. E todo mundo está acostumado. Todo mundo acredita hoje em dia, todo mundo, assim, você pensa que o mundo funciona na base do emprego e contra-cheque, ou cheque de pagamento, você entendeu? Se você trabalhou, você tem que ganhar. Se você fez um esforço aqui para fazer o bem, você tem que ser aplaudido. Olha, eu vou dizer para você, não é assim que o mundo de verdade opera. A natureza não corresponde ao seu esforço e vai lá e te recompensa e te aplaude toda vez que você trabalha. Você pode trabalhar e morrer de fome, porque a terra decidiu não te dar nada aquele ano. Entendeu? E o seu esforço moral, o seu esforço para ser uma pessoa melhor, para aprender a verdade, para fazer o que é virtuoso, para ser mais piedoso, para cumprir os mandamentos, entendeu?
faça ele e fique quietinho, não aponte o dedo para ninguém, não fique batendo no peito, porque Deus quer ter a oportunidade de te compensar no céu por aquele esforço. Ele quer mesmo. Ele quer muito que você não peça nada em troca nesse mundo, que você faça ele de graça aqui. Então, refreie a sua necessidade. Eu sei que a gente tem muito essa necessidade de aplauso, que eu mereço. As pessoas que deveriam fazer como eu. Cala a boca, faz a sua vida melhor e não enche o saco dos outros. Simplesmente não enche o saco dos outros. Os outros estão fazendo o que é errado? Dane-se, eles não moram na sua casa, pô. Ai, mas eu me importo com as almas dele. Mentira, não se importa nem com a sua, pô. Não sabe o que é se importar com uma alma. Entendeu? Então, entenda isso. Se você quer virar uma pessoa melhor, você vai ter que fazer muito sacrifício. E você vai ter que refrear toda a necessidade de ser aplaudido pelos outros e de apontar o dedo para os outros. Toda. Senão você não vai se tornar uma pessoa melhor. Seu esforço será em vão. Você entendeu? Você vai jogar fora todo o seu esforço. É isso que eu estou falando para você. Se você quer sempre uma pessoa melhor, vai custar. Vai custar tempo, vai custar escolhas, vai custar amizades, vai custar um monte de coisa. E você vai querer muito ser pago por aquilo, ser compensado por aquilo. Com um aplauso e com um senso de superioridade moral sobre os outros. Você vai querer você entendeu? Você vai querer isso como uma compensação pelo seu esforço. Entendeu? Bata a cabeça na parede, mas negue a você mesmo essa compensação. Né? A vida dos outros não me diz respeito. Acha assim, você vai ser mais feliz e vai se tornar uma pessoa melhor. Esse é o conselho que eu posso dar. Bom, professor, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um grande prazer. Espero revê-lo em breve. Se Deus quiser.